MDB Maranhão, para uma comunicação de liderança, pela liderança do PT, concedo a palavra ao ilustre líder Décio Lima. Sua Excelência põe de até 10 minutos à tribuna. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu partilho esse momento com meus colegas do PT, que nos honram com as suas presenças aqui nesta tarde no debate, o deputado Mauri Teixeira, que também representa a Bahia, meu querido amigo e irmão, doutor Rosinha, a nossa guerreira Janete Pietá, que é o símbolo da resistência e da luta do gênero nesta casa, e meu querido irmão, deputado Luiz Couto, um dos ícones na luta pelos direitos humanos nesse país. E, sem dúvida, partilhar esse momento com este querido catarinense, meu conterrâneo, deputado Onofre Santo Agostinho. Eu digo, doutor Rosinha, ao lhe ouvir aqui atentamente, e me enveredo por outro caminho, como naquela novela extraordinária que nos arrebatou, de certa forma, a alma, enquanto seres humanos, de Voltaire, Cândido ou otimista, prefiro ir por outra vertente para, em nome da história do nosso partido, construído com muito amor, muita paixão, com a luta de milhões de brasileiros e de brasileiras, de trabalhadores de todos os cantinhos, dos setores esperançosos que levantaram e ajudaram a construir a exemplar e sólida democracia brasileira, ainda se aperfeiçoando, de que esta semana, não obstante aqui a sua precisa e correta narrativa, nós somos um país, não obstante com a intensidade que nós gostaríamos, na publicação dos noticiários da imprensa, nós somos um país, com certeza, que marcou delével a história neste curto período de domingo até hoje. Porque o Brasil, minha querida deputada Janete Pietá, está mais carinhoso com o programa belíssimo lançado pela presidenta, a primeira presidenta mulher, a presidenta Dilma Rousseff, com um programa destinado à infância brasileira, que vejam os senhores e as senhoras e aqueles que nos acompanham. Vai nos permitir atender 2 milhões de crianças de 0 a 6 anos de idade, até o final de 2014, somando e contabilizando, deputado Luiz Couto, 7 milhões de brasileirinhos nessa faixa, a faixa mais vulnerável, talvez sensível, da miséria brasileira. São 7 milhões de brasileiros com esse novo programa nas creches, com alimentação, com atendimento de saúde, com formação, com acesso à cidadania já nos primeiros momentos de vida da juventude e das crianças brasileiras. Portanto, o Brasil mais carinhoso, são 7 milhões. Para se ter uma ideia, 7 milhões significam praticamente 2 países do tamanho do Uruguai, só na população infantil que serão inclusas nesta saga que construímos desde 83, quando chegamos aqui trazendo as feridas do povo brasileiro através do presidente operário Luiz Inácio Lula da Silva, nos permitindo construir um extraordinário modelo de desenvolvimento e de inclusão social. O Brasil, além de mais carinhoso, está nesse momento mais verdadeiro, porque lançou um período em que nós não queremos estabelecer a agenda do ódio, da vingança. Este não é o perfil nem a condução histórica do nosso país nesses 500 e tantos anos de existência, mas de ser um país que constrói as suas relações com credibilidade e não põe as poeiras da própria história por debaixo dos tapetes. O Brasil, com eu digo, não o ato, o evento, o acontecimento desta semana no Palácio do Planalto, reunindo ex-presidentes e com a afirmação da nossa presidenta Dilma, e lá estava o nosso querido presidente Lula,
faz da Comissão da Verdade fazer com que nós tenhamos um país mais verdadeiro, honesto com o seu povo, com a sua gente. Não é política esta apenas de governo, mas se estabelece uma prática no Estado brasileiro em homenagem à República que todos nós estamos a construir. Mais do que isso, senhor presidente e senhora e senhores deputados, eu não poderia deixar de falar também na construção e no esforço que todos nós estamos fazendo aqui nesta casa e que tenho certeza com os aplausos de toda a pluralidade partidária que compõe o Congresso Nacional, seja aqui na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, quando a presidenta Dilma também passa a trazer e dar o exemplo em vigor um direito constitucional que é o acesso do cidadão de receber as informações dos poderes públicos. E isto, sem dúvida nenhuma, é também um momento extraordinário, porque o Estado brasileiro ele só existe, isso está na sua essência, pela razão do seu povo e da sua gente. Nós não podemos permitir estados obscuros que escondam informações do cidadão, por mais simples que ele seja. E o deputado Amaury ainda destacava, senhor presidente Inocêncio de Oliveira, com a forma exemplar desta casa que já passou aqui a ter um balcão de acesso a todas as informações que a sociedade assim o desejar já aqui nesta casa. E o governo federal também, ao termos ontem a lei que foi sancionada em 18 de novembro do ano passado pela presidenta Dilma, que se tornou a Lei 12.527, ela também já dá, a partir do Poder Executivo Federal, o exemplo para que nós possamos reunir de forma segura as informações que qualquer um precisa ter de todos os procedimentos que são decorrentes da vida pública. Se o cidadão quiser saber os horários que trabalham os servidores, os documentos que são produzidos, as licitações, os preços, os custos, tudo a partir do dia 16 está, por força de lei, atendendo um dispositivo e um princípio constitucional à disposição pela vez primeira da sociedade brasileira. Evidentemente que é um processo. O governo federal já passou a dar os exemplos, com a criação do Serviço de Informação ao Cidadão já disponibilizado, não só pela internet, não, mas também podendo requerer, de qualquer forma, nesses serviços de informação ao cidadão que a população haverá de conhecer como um grande instrumento para poder fiscalizar de forma direta as ações do poder público do modo geral, que são chamados os SICs, que já se encontram operando na maioria dos ministérios da presidenta Dilma. Agora, é preciso que nós venhamos a fazer com que este procedimento, que é um ordenamento legal, ele passe também a ser construído com urgência, porque a lei é imperativa, determina que seja realizado com transparência as informações, inclusive sendo elas obrigadas diariamente a serem atualizadas. Mas é preciso que os outros entes federados, os governos dos estados, os municípios brasileiros também, de forma imediata, possam dar este grande instrumento para a população brasileira. São passos significativos diferentes das afirmações verdadeiras do Dr. Rosinha, ou seja, afirmativos também no combate a este flagelo da corrupção, para que nós possamos ter o olhar vigilante de todas as pessoas, de todos os seres humanos que ajudam a construir esse modelo de desenvolvimento e de democracia e de república
que o Brasil constrói nesse momento e que, tenho certeza, temos muitos problemas a serem resolvidos, mas que temos contabilizado sucessos, como foi essa semana, uma semana onde o Brasil ficou mais carinhoso, mais verdadeiro e mais transparente. Muito obrigado. A presidência tem o prazer de anunciar nas galerias do nosso plenário